Existe um termo hoje em dia que foi imposto aí de poucos anos para cá, traz para cá, e eu gostaria de saber se essa galera conhece. Vocês já ouviram falar? Quero saber se vocês sabem exatamente o que é isso. E sabe o que significa bullying? Sabe o que significa bullying? O pessoal nem se atreve a balançar a cabeça direito. Sim. Sabe? O quê? Quando você zoa uma pessoa de uma maneira que ela vai ficar machucada. Muito bem. Aê! Basicamente a menina Aurélio aqui. É isso aí. A doutora tá na plateia. Por favor, essa menina de óculos, Por favor, a doutora, pode sentar vem aqui ali, participar. na cadeira. Brincadeira, fica aí. É brincadeira, filha. É o seguinte, é exatamente o assunto que nós vamos tratar hoje. A gente fala, é um assunto que diverge muito a opinião das pessoas. Por quê? O pessoal mais antigo fala que é isso, já me zoaram disso, zoaram daquilo, botaram apelido e fizeram isso, fizeram cuecão comigo na escola e nunca sofri, nunca morri, nunca tive problema com isso. Hoje, a galera mais jovem já colocou isso como de fato um problema em nossa sociedade, tal do bullying virtual, enfim, que é um problema, é real. Não dá pra gente falar que não existe esse problema, até mesmo porque uma pessoa normal, jovenzinho, uma criança ou até a pessoa mais madura, que não tem nenhum tipo de deficiência, algum tipo de problema, ela não vai se sentir tão ofendida com determinadas brincadeiras. Tem pessoas que têm sim algum problema que é sério, aqui dentro a coisa não pega bem e a pessoa acaba se machucando, mas não sou eu que vou falar 100% sobre isso, nós vamos chamar profissional no nosso Tribuna do Jovem de hoje. Pois bem, o nosso Tribuna do Jovem de hoje vai tratar desse sério assunto. Repito, diverge opiniões. Tem gente que diz que isso não tem nada a ver, que é doença da moderninha aí de hoje em dia e tudo mais. E tem gente que realmente diz que é uma doença da sociedade sim atual, mas que realmente acaba trazendo transtorno e problemas sérios para a vida das pessoas. É claro, e quem vai falar com mais propriedade sobre isso é a nossa queridíssima Verusca Gendov, psicóloga, que está sempre conosco. Olá, aqui. Tudo bem? Tudo Por bom, gentileza. Um assunto um tanto quanto polêmico e também vamos chamar aqui ao palco do Movimento Jovem para tratar também esse assunto a Jéssica, que não é esta, é aquela, a Nunes. Cadê a Jéssica Nunes, que geralmente está espalhada pelo país, mas hoje está aqui nos nossos estúdios. Obrigada. Se assente aí, por gentileza, E fique à fora do vontade. país também, né? E fora do país. fora do país. E fora Essa do país. Jéssica não é normal. Muito bem Não é lembrado. qualquer Jéssica. E deixa eu já falar contigo já. Eu já sei. Já sabe o que eu vou falar. Eu ia perguntar se tá tudo bem na tua casa. Tá ótimo. Então que bom. Tá. Vamos voltar. Já sei. Mas Segunda pergunta, você já sofreu bullying? Ó, isso já é bullying, gente. Cuidado. Ó, se for falar... Tirando no movimento jovem. Se for falar sobre bullying, eu separo, eu acho, em dois tempos. Na minha época não existia essa palavra. Então, eu acho que foi caracterizado algo que acontece com todo mundo. E acho que com gente que tem o cabelo um pouco mais feio, né, para alguns, ou bonitos para outros, padrão de beleza, essas coisas. Então, na minha época, eu acho que todo gordinho que nasce gordinho, cresce gordinho e mais pra frente é gordinho e se assume assim, eu acho que toda pessoa, eu acho que eu sofri bullying, mas na minha época não era bullying, então deram Isso um nome, nunca foi um problema pra você. deram um nome pra esse sentimento. Então, tipo, caiu na real o que tinha acontecido comigo quando eu vi que deram um nome pra isso. É fato que a gente tem, né, um funcionário aqui na nossa empresa que é amigo nosso, pessoal, que o apelido dele é Gordinho. Gordinho. Ele mesmo se chama de Gordinho, sabe que apesar que ele fez aí uma cirurgia, mas continua fofinho, vamos dizer assim. Mas eu acho que é bem o que você falou, fere, né? que é de caracterizar, porque se a pessoa tá bem consigo, a gente cria realmente um rótulo de que não há. Eu vejo que o abraço do gordinho é melhor, os gordinhos são mais divertidos, são mais legais. Ainda mais com essa pançona. Cara, chama pra comer que você vai ter a melhor pessoa do seu o bullying, lado. né? Acabou, cara. Entendeu? Então é só você tornar o positivo aquilo que você, aparentemente, dos olhos dos outros é negativo. É verdade. Psicóloga, doutora, vamos entrar nesse assunto então, já de cabeça. O que a psicologia diz sobre isso? Entre aspas, com respeito, frescura da galera moderna hoje, ou identificaram um problema antigo que de fato hoje se tornou um problema em nossa sociedade? Olha, super importante esse assunto, porque na verdade é algo que já acontece há muito tempo, sim. Na literatura, conseguiram fazer alguns estudos a partir de 1970. Olha quanto tempo já se estuda o bullying. Mas esse nome é algo realmente recente, né?
O bullying é um comportamento de intimidação. Então, é quando alguém intimida uma outra pessoa. É claro que existem alguns pontos para se configurar bullying. Não é uma discussão, de repente um conflito qualquer. A gente precisa no bullying ter especificamente alguns pontos. Primeiro, o agressor intimidador. Segundo, a vítima que aceita isso. Porque, infelizmente, no bullying a vítima aceita isso. Ela permite isso porque muitas vezes tem um perfil mais fechado, mais tímido. É uma pessoa que não tem coragem por reagir e, por isso, os intimidadores pescam muito rápido esse perfil, né? Outra característica é a plateia. Infelizmente, o intimidador, ele age assim porque ele gosta de aparecer frente a uma plateia, então ele tem uma plateia necessariamente, que muitas vezes faz parte do processo ativamente, né, incentivando de alguma maneira esse, entre aspas, valente ou valentão, infelizmente, ou muitas vezes fica inerte, mas não tem coragem de reagir, mas faz parte daquele processo, está ali dando ibope para aquela pessoa, né? Então, infelizmente, existe isso há muito tempo, sim, e o que a gente precisa fazer é realmente acordar para isso, porque infelizmente, Gabriel, o número de suicídio que acontece dentro dos ambientes escolares e universitários por conta do bullying é alto. É porque a gente fala, como a gente estava conversando com o Elvis, até de uma maneira cômica, fala do gordinho e tudo mais, que é negócio. Só que tem pessoas que têm problemas com peso, vamos dizer assim. Sim. É uma doença, é algo mais sério, ou que não seja uma doença, mas seja um descontrole ali, porque a pessoa realmente não consegue ficar sem comer determinados alimentos, e isso realmente é um problema estético na vida da pessoa, e como a senhora falou, acaba ocasionando desde uma tristeza profunda, afastamento, depressão, até acontecer o suicídio. Tem um fato interessante, é que antigamente acreditava-se que as vítimas eram apenas pessoas que tinham um peso acima, né, ou alguma característica diferenciada. Hoje, nós percebemos que a característica que diferencia a vítima é o perfil emocional. Tanto que muitas das vítimas são pessoas magras, mas que são muito inteligentes, chamam atenção e são mais fechadas, mais isoladas e mais quietas, ou pessoas apenas que não reagem às coisas, são mais quietinhas, não gostam de fazer muito parte desse meio social. E, infelizmente, as pessoas que agridem, aqueles valentões que realmente fazem parte do processo agredindo, são justamente aqueles que querem aparecer, que querem chamar atenção, querem ganhar, entre aspas, a popularidade através dessa característica ruim, infelizmente. Muito bom, doutora. E, inclusive, só um adendo para você que está em casa, já sofreu um caso de bullying, assim como a Luana Cristina mandou pra gente no Facebook. Ela falou que ela até fazia um curso de farmácia e infelizmente parou, porque ela estava sofrendo muito com as brincadeiras que os professores faziam, que as meninas do próprio curso também faziam com ela. Então, para você que está em casa, que passou por isso, tem dúvida sobre cyberbullying e tudo mais, manda pra gente através do Facebook, tá bom? Não esquece, facebook.com/Movimento Jovem Oficial. E eu vou passar pra minha xará aqui, a Jéssica. Jé, você tem dúvidas? Como é que é? Pode falar pra gente. Na verdade, eu gostaria de começar perguntando, até mesmo para a plateia, se alguém de vocês já sofreu bullying. Levanta a mão, por gentileza. Mais alto, para a gente chegar. Eu já sofri, eu sou uma vítima também. Muitas pessoas sofrem com isso. Uma estatística do Ministério da Saúde revelou que 1 a cada 5 adolescentes numa escola praticam bullying. Como que a gente descobre essa diferença entre uma brincadeira saudável, o bullying, para todo mundo não chegar a sofrer tanto assim com isso, doutora? É muito interessante essa colocação, porque infelizmente só levam a sério aquilo que se vê em um resultado mais violento. Então, por exemplo, a agressão moral, muitas vezes por não ser configurada fisicamente, as pessoas não levam a sério. É claro que a gente tem que ficar atento a todos os sinais, né, Jéssica? Jéssicas, vou chamar assim, tá bom? É muito interessante porque, infelizmente, as pessoas não verbalizam. A vítima, como é muito fechada, ela não coloca o que está acontecendo nem para a família. Olha a importância de mãe, pai ficarem atentos ao que acontece com seus filhos. Às vezes o rendimento dessa criança ou desse jovem começa a cair, às vezes começa a ter um comportamento mais isolado do que já é, começa a ter comportamentos estranhos e os pais não percebem o porquê. Então, se eu posso dar uma orientação aqui nesse sentido, é que
os pais fiquem mais atentos com seus filhos e os filhos tentem abrir esse meio de comunicação com seus pais, porque a partir deles poderiam acontecer muitas dessas descobertas que não acontecem. Quando vem descobrir, Jéssicas, né, é porque já aconteceu uma agressão física e a situação ficou muito mais complicada. Só que eu achei interessante, doutora, dessa estatística, 1 a cada 5 praticam bullying, metade fala que não sabe que está praticando. Você acredita que a criança ou adolescente, no fundo, é um pouco cruel? Olha, todo mundo tem o seu lado bom e o seu lado negativo, mas essa crueldade ela é específica dos intimidadores, né? Ninguém é cruel o suficiente de sentir prazer com a dor do outro, só quem realmente sente prazer na dor do outro, isso é doença, né? Claro que todos nós temos um lado, né, bom, um lado ruim, mas não significa que a gente permita que isso, infelizmente, domine a gente, né? A gente não pode permitir essa dominância sobre nós. Agora, é interessante que todo mundo fique atento. As pessoas sabem que elas estão agredindo, sim, mas elas preferem se esconder como se elas não soubessem o que está acontecendo. A mesma forma acontece com preconceito? Claro, a gente pode diferenciar o preconceito do bullying? Todo mundo sabe quando você está agredindo alguém, todo mundo sabe. A questão é que ninguém quer assumir isso. É muito mais fácil você fazer algo e não se responsabilizar por isso. Então, cada atitude tem uma consequência. Como o bullying é um crime, né? Porque você está agredindo uma outra pessoa de forma moral, então você está assediando moralmente, isso cabe processo, ou de forma criminal, porque houve uma agressão física. Mas quem é que quer assumir essa responsabilidade? É mais fácil dizer que não sabia que fez alguma coisa errada. Uma coisa é você estar numa discussão qualquer e no meio do calor das emoções, o seu lado mais negativo, jogar de repente ali naquela discussão algo para agredir o outro porque você está com raiva devido ao conflito. Agora, repetidas vezes você agir assim, sempre com a mesma pessoa, sempre com plateia, configura bullying. Perseguição. Sim. Inclusive, quem sofreu bullying, ela vai conversar agora com a gente, é a Bruna Cristino. Ela é da Praia Grande, ela é uma professora do litoral aqui de São Paulo. Ela sofreu com isso e ela virou um exemplo de superação, porque ela bombou na internet. Vamos conversar com ela agora para saber um pouco da história. Bruna, boa tarde, está ouvindo a gente? Boa tarde, estou ouvindo sim. Bruna, primeiro conta pra gente um pouquinho como era a sua vida antes de você bombar na web e ganhar tantos seguidores como nosso exemplo de superação, por favor. Boa tarde, Jéssica. É um prazer poder participar aqui e contar a minha história pra vocês. Eu sempre... O meu problema com bullying foi porque eu sempre fui gordinha, né? Então, eu era a gordinha da escola. Então, todo mundo já... Sempre tem, né? Aquelas pessoas que tiram sarro, porque a gente não tá dentro daquele padrão de beleza imposto pela mídia. Então, na verdade, eu era acima do peso, eu era uma pessoa diferenciada por isso. E tinha as piadinhas dos amigos mesmo. Só que, como vocês realmente falaram aí, como a doutora falou aí, existem as pessoas que levam isso pro lado negativo e tem gente que leva isso pro lado positivo. Então, eu tentei fazer disso o máximo para tirar proveito, né? Então, eu sempre fui muito comunicativa. E eu tentava mostrar para os meus amigos que eu era muito mais além do que um corpo, né? Um corpo obeso. Então, na verdade, eu acredito que isso me ajudou muito, além do apoio da minha família, né? Eu acho que a família é primordial para ajudar a criança e o adolescente nessa fase de aceitação. Porque o que o adolescente quer? Ele quer ser aceito. Então, a família tem que estar junto e acompanhar, né, de perto essa parte. Então você decidiu colocar todo o seu processo de emagrecimento na internet e viralizou. Isso, então, aí eu cheguei à obesidade mórbida na fase adulta, né? Eu sempre levei em conta que eu me aceitava plenamente obesa, né? Nunca tive problema com isso, porém estava afetando a minha saúde. Então eu resolvi que aquilo não poderia mais estar daquele jeito por conta da minha saúde, né? E aí a autoestima, a questão estética veio por consequência. Aí eu decidi que eu ia criar um canal de comunicação com outras pessoas que sofriam com isso também. Então eu fiz o Fique Magra Bru na internet, né? Fiz uma conta no Instagram. Nessa conta eu comecei a relatar desde o meu primeiro dia de mudança de vida, porque eu resolvi mudar a minha vida para ter uma melhor saúde e uma qualidade de vida melhor.
Perfeito. Como professora, você deve acompanhar muitos alunos que sofrem com isso. Como que você lidar com isso? Quais são as dicas que você acaba conversando com eles? Isso, eu trabalho com adolescentes, né? Então eu acompanho todos eles, né? A gente tem uma rotina diária e, na verdade, eu sempre chamo a atenção tanto da família, trazer a família, mostrar para a família o quanto isso é importante, eles estarem do lado daquele adolescente, e tento chamar também a parte do agressor, né? Por que aquele adolescente está fazendo aquilo? Será que é para chamar atenção? Será que está acontecendo alguma coisa na casa dele que ele quer fazer isso? Né? Tem vários problemas, vários aspectos que a gente tem que ressaltar, e eu acabo sempre trazendo a família e, claro, a gestão da escola, que é importantíssimo. A gente vai ver uma foto aqui, dá pra galera ter uma ideia de como era a Bruna antes e como ficou. Quando você vê essas fotos, qual o sentimento que vem na sua cabeça, no seu coração? Eu, na verdade, me sinto muito orgulhosa, né? Foi uma superação muito grande, porque hoje em dia todo mundo que tirava sarro de mim me vê como uma inspiração. Fala, nossa, você conseguiu realmente, parabéns. Hoje em dia todo mundo só consegue ver coisas boas de mim, porque eu fui uma pessoa determinada. Eu consegui fazer com que aquela Bruna de antes tivesse força para prosseguir e se tornar uma pessoa melhor, mais saudável. E qual recado você deixa para aquelas pessoas que te olham, assim como você falou, como exemplo, e querem seguir os seus passos? Na verdade, eu falo que cada um tem que ser amado do jeito que achar melhor, né? Vocês falaram aí no palco, e eu achei maravilhoso isso, que se a pessoa é feliz, obesa, gorda, né, para não usar um eufemismo, se ela é feliz assim, deixa ela ser feliz assim, né? Eu não estava mais feliz por conta da minha saúde. Então, na verdade, eu acho que se você está feliz com o seu corpo, continue. Se você está feliz com o seu cabelo desse jeito, continue. Se você não gosta, muda, né? O que eu falo para todo mundo é, se você não está feliz, busque a mudança que está dentro de você. A mudança, ela existe e precisa ser feita. Em busca da felicidade, na verdade. Muito, muito obrigada, Bruna, por sua participação. A gente agradece em nome do Movimento Jovem. E parabéns por essa mensagem linda que você nos deixa. E isso que é importante, né, doutora? É a gente amar quem a gente é. Que bacana isso, né? Ela tomou uma decisão. Não posso permitir continuar fazendo parte dessa estatística, né? Isso é muito bacana. E ela usou a comunicação, o fato de verbalizar, o fato de colocar o que estava sentindo, ajudando outras pessoas, é o melhor caminho para a superação, né? A família, como ela disse, é extremamente importante, a nossa estrutura mais próxima e mais importante aqui na Terra, né? É muito importante que você divida os seus sentimentos com a família pode te ajudar também. O que não pode é se fechar, porque a tendência é, infelizmente, do bullying piorar, e não só isso, né, das coisas tomarem realmente um caminho muito complicado, muito complicado. Agora, sabe um bullying que tem acontecido muito recentemente? Com relacionamentos afetivos. Tem muito relacionamento, aí vai a minha dica também, né? Tem muito relacionamento afetivo, infelizmente, onde o namorado ou a namorada comete bullying um com o outro, quando tá de frente de parentes, quando tá de frente de amigos, dá um jeitinho de humilhar aquela outra pessoa na frente das pessoas que estão próximas para se sentir mais importante. Tá cheio de casal assim fazendo esse tipo de coisa, e é muito triste isso, gente. Então, se vocês namoram com alguém que humilha vocês abram o olho. Porque isso é um indício de que a pessoa é doente. Ela está querendo ganhar popularidade em cima da humilhação de uma outra pessoa. E principalmente alguém que está sendo um relacionamento afetivo. Com certeza. O pastor Elvis sempre acompanha os casais. Ele também fica de olho nisso, né? Como ótimo conselheiro sensacional, também. Essa sua colocação de colocar o bullying entre casais. E uma questão até, uma pergunta aqui dessa jovem aqui, que é a Sara. Por favor, Sara, faça a sua pergunta e eu quero complementar a sua pergunta também. Boa tarde, doutora. Eu quero saber o que eu posso falar com as pessoas que praticam bullying comigo ou com outra pessoa. E até complementando, né? Na questão até que a Jéssica colocou, às vezes a pessoa faz, mas é aquela questão meio que sem querer, né? A gente até fala, poxa, essa pessoa é má. Mas quando a gente aceita, vamos supor, fui chamado de gordinho, e aí eu aceitei, até que chegou o ponto de me magoar. Então, como é que eu lido com essa questão? A pessoa tá errada, fui eu que aceitei, fui eu que deixei. A gente não pode permitir que as pessoas nos magoem sem necessidade nenhuma. Nem tendo necessidade pode, imagina não tendo necessidade, né? Se a partir do primeiro momento que alguém chega e te humilha,
Você, num momento mais tranquilo, que não tem a plateia, chega para essa pessoa e diz: olha, aquilo que você fez foi feio, não gostei, eu não vou tolerar. Porque a gente acaba deixando para lá. Às vezes acontece que por contaminação de comportamento, as pessoas entram na empolgação e não percebem direito o que está acontecendo. Mas todo mundo sabe que está humilhando. Então, ela precisa ouvir isso. Se as pessoas ouvissem aquilo que elas estão fazendo, elas percebessem auditivamente o comportamento que elas tiveram, muitas coisas seriam diferentes. Se um casal tá lá, namorado ou um casal que já é casado, e sofre uma humilhação um do outro na frente de parentes, principalmente, ou na frente de amigos, se chegasse e dissesse: escuta, que é isso? Ficou maluco? O que você acabou de fazer? Você está querendo me humilhar na frente dessas pessoas? O que você ganha com isso? Talvez a pessoa acorde que aquela pessoa não vai tolerar esse tipo de coisa. Eu não aceito que você me humilhe, principalmente na frente de ninguém. Eu não aceito, eu não estou aqui para isso. A partir do momento que a gente casou, constitui uma família, nós estamos juntos, não estamos? O que você vai ganhar me humilhando? Então é muito importante essa atenção aí nos relacionamentos. Poderia caracterizar então como bullying depois que eu quebro essa vontade da pessoa? Por exemplo, até então é uma brincadeirinha. A pessoa não reclamou, tá curtindo e tal. Aí a partir do momento que ela fala que não quer mais e eu continuo, aí seria bullying? Seria um conflito se na hora da briga, de uma discussão, um fizesse alguma coisa que humilhasse o outro. Isso é briga, conflito que acontece entre casais. Outra coisa é a pessoa humilhar na frente da outra. Ela sabe que ela está fazendo isso. Ela sabe que ela está ganhando alguma popularidade ou está chamando a atenção. Ela tem essa consciência. Ela pode não saber que o nome disso é bullying, mas ela sabe que está se aproveitando de um momento em família para humilhar alguém. Para todo mundo perceber que essa pessoa é poderosa na relação. Então é isso que a gente tem que ficar bem alerta. A pessoa tem consciência, sim. Doutora, puxando um gancho dessa última questão, porque muitas vezes no começo, como a senhora falou, no namoro e tudo mais, e às vezes acaba levando isso para o matrimônio. E muitas vezes no início é aquela coisa de brincar, porque o namorado brinca com a namorada, tirando onda com alguma coisa, e ela retruca, tirando onda com alguma coisa dele, né? Ah, porque eu sei o que, seu cabelo é estranho, você que ainda mais com essa pançona, né? E você isso, aquilo lá, mas você isso, aquilo outro. Parece meio que uma troca de elogios entre duas pessoas que têm uma liberdade maior uma com a outra. E isso, em algum ponto ou outro, vai ser externizado no momento quando está junto com a família, e isso pode acabar ferindo e machucando mesmo. Outro ponto é o ponto da pessoa que comete o tal do bullying. A gente está falando da parte sofrida, mas vamos falar de fato da parte que está fazendo. Talvez tenham pessoas em casa agora que estão falando: puxa, eu sou da zoeira mesmo, eu gosto de tirar onda, eu gosto de brincar com os outros, eu gosto de pegar aquela característica que ela tem mais evidente e brincar na frente dos outros. Até que ponto que ela percebe uma brincadeira inofensiva até chegar a essa agressividade, esse ponto que realmente vai ferir a pessoa? Eu que estou fazendo uma brincadeira comum, aonde que eu sei que agora é hora de parar? Parei e não vou mais brincar com isso. Quando a gente faz uma brincadeira, qual é o humor que a gente está utilizando? Negro. A gente está até usando humor negro, mas qual é o tipo de perfil de humor que a gente está usando ali? Quando a gente está querendo machucar alguém, a gente usa um potencial agressivo para isso. Então, a forma agressiva que a gente utiliza no jeito de falar, no comportamento, às vezes até na expressão física, tem gente que acaba machucando, empurrando, batendo, coisas desse tipo. Uma coisa é uma brincadeira com carinho, você percebe que tem um certo humor, que por mais que seja um humor negro, inofensivo, foi algo inofensivo, e os 4 pontinhos básicos que não estiveram presentes. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso. Para configurar bullying tem que ter 4 pontos. A questão do intimidador com agressividade, insistência nos comportamentos, a plateia, a pessoa permitindo, porque a pessoa tem que permitir esse tipo de coisa, a frequência, a repetição do comportamento constantemente. Desculpa cortar a senhora, mas tem gente que não permite, mas não tem condições de ir contra. A gente até vê, acho que quando começou esse lance do bullying e tal, tinha uma imagem que até hoje acho que todo mundo já assistiu no YouTube, que é daquele grandalhão, fortão, né, que acaba sofrendo e se irrita, acaba fazendo. Mas e quando é o contrário? São os valentões, como a senhora comentou no início, que estão de repente tirando sarro de alguém que não tem condições de se defender, não de agredir também de volta, mas não tem condições
condições, às vezes nem com as palavras. E aquele negócio que a senhora falou, eu tô sozinho aqui, tem uns 10 brincando comigo, eu vou falar alguma coisa de alguém, vem todo mundo detonando. Essa falta de conseguir se defender, como é que a pessoa sai dessa? A permissão é comportamental. Ninguém emocionalmente gosta disso. Então ninguém gosta desse tipo de coisa. Mas comportamentalmente não reagem por falta de condição física ou emocional para isso. Agora, claro, a melhor forma de você desmontar esse sistema do bullying é você não dar peso e não dar importância. Sai, finge que nada está acontecendo, tira a plateia do valentão ou da valentona, porque é aquilo que reforça. A pessoa, ela quer chamar atenção, e se você, no meio daquele processo, permite isso, essa pessoa vai continuar fazendo porque ela é reforçada para isso. Então, sai de cena, finge que não ouviu, não dá importância. Se viu que realmente é possível chamar de canto e dizer, olha, não gostei. Porque a pessoa vai guardando isso vai destruindo internamente, Gabriel, absurdamente. As doenças psicossomáticas que isso pode criar é absurda, da depressão a diversas outras coisas. Tem pessoas que têm problemas físicos, úlceras, gastrites, problemas pulmonares, problemas de pele, queda de cabelo, queda de dente. Gente, vocês não têm noção do potencial de coisas ruins que acontecem no corpo humano quando a gente sofre algo calado. Nós temos boca para falar, certo? Então, quando a gente põe para fora, a gente tira essa dor aqui para fora e a gente consegue fazer alguma coisa com essa dor. Então, fale para a família, fale para os pais. Se você estiver na escola, fale para a escola. Um bullying famoso, o trote universitário. Nessa época do ano a gente vê muito. Mas as pessoas ficam com medo de reagir nesse sentido porque elas vão fugir de um processo que acontece e vai, de alguma forma, chamar atenção também. Doutora, percebendo esse medo de alguns adolescentes, algumas crianças, a Austrália acabou criando algumas políticas públicas de combate ao bullying. Depois, Estados Unidos, Dinamarca veio atrás e também seguiu nessa onda. A senhora acha que o Brasil também precisa ter uma política pública nas escolas para combater esse tipo de violência psicológica, emocional? Com certeza. Sabe que uma coisa que seria muito importante, que as escolas, pelo menos na maioria das escolas, tivessem um setor de psicologia, por exemplo. Infelizmente, a psicologia não está presente em todas as escolas do país. Não é uma realidade a psicologia presente nas escolas do país. É uma pena. Nós encontramos na maioria das escolas particulares, professores, pessoas treinadas por psicólogos que trabalham nesse sentido. Mas precisa sim de uma política pública que possa oferecer um trabalho pedagógico importante, com orientações, com informações, um trabalho psicológico importante, atividades que essas pessoas possam fazer. Elas não precisam de um público através de um movimento como esse. Elas podem ter um público porque estão fazendo um esporte, elas têm torcedores, de repente tem pessoas que gostam de algo que ela faça artesanalmente. Então, esse jovem ele precisa canalizar essa energia de outra forma. Porque, infelizmente, eles estão usando para canalizar essa energia toda o pior jeito possível para esse tipo de situação. E vai saber até mesmo que o agressor já passou dentro de casa para querer esterilizar aquilo que ele não teve, aquele amor, sim, aquele carinho que ele não teve, então ele acha que aquilo é normal. Dentro de casa ele já não se sente importante, então ele cava alguma coisa para ser importante, para colocar essa agressividade que ele tem, que se fosse focado em atividade física, em obras artesanais ou qualquer outro tipo de trabalho manual, seria uma outra história, mas infelizmente nós não temos essa estrutura de uma forma geral no país. Realmente, doutora, por enquanto. Pensando nessa forma, a gente fica pensando nas pessoas que estão em casa às vezes e que não tem uma família que seja estruturada, que tem uma família que já pratica esse bullying, digamos assim, com o próprio filho, com o próprio irmão, e ele acaba achando isso normal, acaba praticando isso com os outros. E eu pergunto para você, doutora, para aquele que é o agressor, que já acha comum, que já quer fazer isso sempre, o que ele busca? Qual é a primeira coisa que ele vai fazer? Vai falar assim, não, eu vou ter que começar daqui, ó, esse é o partido zero, é o primeiro ponto para eu parar de praticar isso. Genial sua pergunta, Jéssica, por quê? Todos nós temos uma essência, correto? Quando você pergunta, quem é você, Gabriel? Gabriel vai buscar qual é a essência. Eu sou cristão, sou apresentador, vai ter todo um processo. Quando você chega para uma pessoa que comete o bullying, quem você é? Eu sou o valentão da escola.
Então, infelizmente, a essência foi absorvida de uma forma errada. O potencial de valorização dele está na agressão. E muitas vezes isso começou dentro de casa. Ou porque ele, infelizmente, presencia esse tipo de situação, alguém agredindo alguém, humilhando alguém, etc. Ou porque ele não tem senso de importância nenhum e ele cria da pior forma possível. E passa a adotar aquilo como normal, porque é reforçador para ele. Eu sou o valentão. Onde eu passo, todo mundo tem medo de mim. Quem me olha se intimida. Então, isso é reforçador para quem, infelizmente, apresenta esse tipo de comportamento. Ele precisa de ajuda também. Com certeza. Muito bem, é isso aí. Pano pra manga, esse assunto do bullying. Mas já vou pedir os contatos da doutora Verusca, que também vai continuar conosco. Ela não vai sair da sua poltroninha, porque daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos vir com o nosso Pode ou Não Pode, e ela vai continuar aqui dando essas orientações, falando mais sobre isso. Só queria deixar um recado especial para você que está aí na sua casa, está nos assistindo, para essa plateia, que muitas vezes, determinadas situações, além de tudo que já foi dito aqui, a gente não sabe o que está no coração da outra pessoa, o que está na mente da outra pessoa, e de repente você está ali brincando, fazendo algum tipo de gozação, que parece até algo entre amigos, mas só ela sabe como é que está. Como a Bíblia Sagrada diz, que nós devemos fechar a boca, né, muitas vezes, porque uma conversa branda, ela desvia o furor, diz o provérbio, mas aquele que fica falando, ele vai gerar algum tipo de contenda em qualquer momento. Então, tá percebendo, tá pegando pesado, você que gosta de brincar muito com as pessoas, seja carismático, seja assim brincalhão, brinque bastante, seja feliz, seja alegre, mas brinque com coisas normais, brinque com um humor leve, um humor inocente, algo que realmente não vá ferir nenhuma pessoa. E qualquer tipo de situação também, você que sofreu muito com isso, sofre até com a moça Bruna, né, que a gente viu, ela falando que buscou uma mudança, foi atrás dos seus objetivos. Busque a Deus, busque a palavra de Deus. Pode ter certeza que Deus não faz bullying com ninguém. Deus compreende a sua dor, conhece as suas falhas, também alguns defeitos. Caso você tenha alguma deficiência, algum tipo de problema, Ele também conhece, conserta isso, e Ele ama muito você. Num dia que você se sentir muito para baixo, sentir que não tem nem mais ninguém do teu lado, tá todo mundo parece que contra, ou acabando se aproveitando daquela situação, busque aquele que nunca vai deixar você por baixo, mas vai levantar você do chão e vai abençoar a sua vida. É nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá certo? Doutora, deixe os seus contatos agora, porque quem ligar a televisão no próximo bloco vai ouvir de novo. Como é que a gente faz para entrar em contato contigo? Quem quiser entrar em contato, fazer perguntas, entre em contato através do WhatsApp, que é 982490073. Eu respondo as perguntas, tento ajudar de alguma forma. E o meu canal do YouTube, Gabriel. Tem todos os tipos de tema, inclusive tem um tema que eu coloquei nesses últimos dias: eu não sou boba. Então, quem está se sentindo exatamente bobo porque está sendo enganado, está passando por alguma dificuldade, assista, vale a pena. Muito bom, é isso aí.